Fala, cartoleiros e cartoleiras! Mais uma mitada. A mitada veio e veio a mitada master nessa rodada. Indicamos para vocês simplesmente o maior pontuador. O craque Betão da rodada foi indicado por nós em live. E vamos trazer aqui tudo para vocês. Todos os nossos times mitaram nessa rodada. Vamos fazer uma análise rápida do que aconteceu na rodada 11, por que as nossas dicas deram tão certo e todo mundo que acompanhou mitou junto com a gente. E também vamos já trazer dicas para a rodada 12. Confira todos esses conteúdos e já uma projeção dessa próxima rodada após a vinheta. Bom, sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo. E aqui, gente, já vou começar mostrando para vocês os nossos resultados nessa rodada 11. Vocês podem observar com a imagem à direita que somos diamantes. Nosso time alternativo é diamante desde o mês de abril no Cartola, galera. É muita mitada. Isso significa que somos apenas uma parte dos grupos de 1% de cartoleiros do Brasil inteiro. 1% é diamante, a gente é desde o mês de abril. E à esquerda, olha quantos times nossos passaram dos 100 pontos. O Cartola Tático Oficial, 103 pontos. Aqui a gente tem o Off, que fez 123 pontos. Onde a gente busca trazer aqui um time um pouco mais improvável, peças ali que fogem um pouco do paradigma dos unânimes, e a gente imitou com 123 pontos. É muita pontuação para essa rodada. A gente teve outro Cartola Tático também com 117. O nosso time do Cartola Alternativo, 110 cartoleiras também, e outros times com 109, 104, 97 cartoleiras. Foi uma mitada soberana, e a gente vai trazer o porquê também dessa mitada aconteceu, por conta de dicas que a gente trouxe durante toda a nossa saga da mitada, de 4 vídeos aqui no YouTube, e principalmente dicas que a gente trouxe na live também, que foram fenomenais para essa rodada 11, tá, galera? Aqui, antes de passar mais uma vez o conteúdo, eu quero pedir para você que tá aqui, deixa seu like, manda para todo mundo e consuma nossos conteúdos diários aqui no Cartola Tático. A gente tem aqui uma análise muito boa da rodada passada, pré-análise da próxima rodada, que vocês estão vendo aqui, esse combo da análise dessa rodada 11 e a pré-rodada de hoje, mais palpite dos jogos, análise da próxima rodada com vídeo final, análise tática dos times. Daqui a pouquinho tem mais times analisados aqui no canal, com peças e jogadores improváveis para vocês apostarem. Live todos os sábados, vamos ter live também nessa pausa para o Super Mundial, vamos ter live nessa pausa da data FIFA na quarta-feira, pré-rodada também, daqui a pouquinho a gente vai estar avisando para vocês, e tem Cartola ao vivo também, que a gente grava o Cartola diretamente dos estádios, mostrando para vocês o time dentro do jogo taticamente e como é um pouco desse mover para assistir um jogo de futebol pelo Brasil inteiro. E além disso, você quer ser sócio do nosso canal e ter acesso a dicas exclusivas com todos esses benefícios que vocês estão vendo aqui, entre agora em contato e venha fazer parte do nosso time de sócios por apenas R$50 no Pix. Você pode entrar em contato com o número 11 9 3023 5520 e fazer parte desse grupo de sócios que estão mitando por nossas dicas. Vocês estão observando todas essas vantagens que a gente proporciona para o cartoleiro e para a cartoleira que está nos assistindo e nos acompanhando também. Vamos lá. Uma análise do que foi a rodada 11. E aqui vocês podem ver que muito das nossas dicas deram certo. Começando por Luiz Araújo, o mito da rodada 11, o craque da rodada, o jogador que mais pontuou, e a gente falou sobre isso em todos os nossos vídeos, inclusive na live. Não vamos perder o foco, mas confira aqui um corte do que a gente falou sobre o Luiz Araújo ainda na live do sábado, live pré-fechamento da rodada às 11h30. Se liga só. Bom dia, mitos. Qual seria a opção fora da curva para vocês? Abraços. Tem uma que a gente estava conversando na estante por áudio via WhatsApp, né, Sandro? A gente vai mostrar um vídeo de um cara que hoje vai mitar, joga muito e está sendo o melhor jogador do Flamengo. Depois eu digo quem é. Não é Arrascaeta. Ele vai mitar. É o Luiz Araújo, pessoal. É um jogador realmente que está muito bem fisicamente. Ele marca em linha alta, ele dá bote de pressão, ele é um atacante que desarma, muito similar ao Eric Pulga, porém eu acho que ele tem mais qualidade no passe, de toque, e é o Flamengo, né, meu amigo? Então eu acho que eu vou apostar nele como meu reserva de luxo. Como ele é mais barato, se você botar ele no ataque, mesmo se você ter menos cartoleta, você fica sem opção. Bom, e quem acompanha o Cartola Tático aqui há muito tempo, desde o início do canal, vai ver
esse vídeo que eu vou colocar aqui na tela para vocês. A gente postou no início do campeonato, antes mesmo da primeira rodada acontecer, uma análise do Flamengo no estadual, para a gente trazer quais jogadores poderiam ser uma surpresa esse ano no Cartola. E sabe que o Flamengo, todo mundo foca muito no Pedro, no Arrascaeta, no Wesley agora também, e a gente trouxe o Luiz Araújo desde lá de trás. Já havíamos falado dele antes mesmo do campeonato começar, reforçamos nessa rodada e ele foi o mito da rodada 11. Mas não foi só isso que a gente acertou. A gente falou que Vitória e Corinthians seria um jogo com poucos gols, por conta do Vitória na Sul-Americana ter jogado com 3 zagueiros fora de casa, tendo ali a ideia de se defender primeiro para depois atacar, que não era o que o Vitória vinha fazer. A gente falou, é capaz do Corinthians sem o Iroberto ser um jogo de poucos gols. Fica ligado nesse jogo. Muita gente apostando no Corinthians, não é bem assim. Não vá com muitos atacantes do Corinthians. E não deu outra. Jogo sem gols, onde alguns defensores do Corinthians foram bem, do Vitória também, mas do meio para frente teve ali pouquíssimos scouts positivos. Acertamos nessa também. A gente indicou muito como jogadores bons e baratos e surpresas improváveis para essa rodada, o Rubens e o Barreal entre os mais baratos. E entregaram a média básica interessante. Os dois entregaram 5 pontos, quase 6 pontos nessa rodada. Para uma rodada que teve Alan Patrick Mal, Garro e Neymar, que muita gente apostou. Falamos que não era para ir com Garro e Neymar, hein? Falamos. Muita gente foi e acabou se dando mal. Perdendo pontuação e perdendo cartoletas também. E a gente indicou Rubens e Barreal, que numa rodada com poucos meses, imitando 6 pontos de cada, foi algo que, com certeza, fez total diferença. Além disso, falamos da goleada do Flamengo e o favoritismo do Bahia e Mirassol. Acertamos aqui, o Bahia ganhou do São Paulo de casa, Mirassol ganhou do Sport, como a gente previa, e o Flamengo ia passar o carro no Fortaleza. Acertamos também. Quem apostou nesses três, viu na nossa dica, mitou demais. Zaga do Flamengo para fazer gol ou assistência, outra mitada nossa, tá? A gente apostou muito na zaga do Flamengo, que foi do Léo Ortiz, que a gente trouxe aqui, mitou nessa rodada, conseguiu aí realmente ter um êxito muito grande, tá? Aqui esteve a decepção do Vegete PH, que a gente acabou indicando, nem tudo são flores, mas não comprometeu a mitada. Vegete fez 5 pontos, uma média básica, o Paulo Henrique não foi tão bem assim, mas o Lucas Amon, que a gente indicou, do Mirassol, fez 9 pontos e 60. Foi um diferencial também. Aposta do Pulga, falamos sobre o Pulga ser, inclusive, titular nos nossos times. A gente colocou com base de todos os nossos times o Pulga de titular e ele mitou 13 pontos. Olha que perdeu um gol na cara. Poderia vir para a metade a nível Luiz Araújo se não perde um gol sem goleiro. Acertamos mais uma vez. Além disso, a gente trouxe, novamente se comprova o quanto a ausência, né, aí quando influencia no jogo, o Scouts. Vídeo, jogo do Timão, do Cruzeiro, Palmeiras, com 3 gols. Novamente, acertamos mais uma vez, que influencia muito o árbitro no jogo com seus scouts. Olha o jogo do Corinthians, olha o jogo do Cruzeiro, olha o jogo do Palmeiras com 3 gols. Olha a arbitragem, a análise que a gente fez foi fundamental também para essa rodada ter alguns resultados positivos, beleza? Aqui vocês estão vendo a nossa saga da mitada, o ciclo da mitada, onde a gente traz análise da rodada passada, uma prévia da rodada 12, a gente traz também ali as dicas, palpites durante esse percurso, bons e baratos, live final, que é quando a gente fecha esse ciclo para trazer ali as nossas últimas considerações para a rodada 12. Tá? Então, continue aqui com a gente, beleza? E agora vamos falar dessa rodada 12, rodada que vai ser um pouco diferente, tá, galera? Vamos ter apenas 6 jogos nessa rodada. 4 jogos foram adiados por conta do Super Mundial, dessa data FIFA, e aí a gente sabe que vai ser uma das rodadas da história do Cartola com menos jogos. Vão ter apenas 6 jogos, e a gente vai ter provavelmente 3, né, times ali que vai sair provavelmente a escalação. É o Bragantino contra o Bahia, o Vitória contra o Cruzeiro, e a gente deve ter também o Fortaleza contra o Santos. O Grêmio contra o Corinthians vai ficar bem em cima, né? Já que o mercado fecha às 19 e 19 horas sai Grêmio e Corinthians. Não sei se vai dar tempo de editar rápido, então já não confie tanto nesse quesito, porque o Cartola pode fechar e você tá armando ali o time e acabar perdendo ali o concluir e seu time ficar debilitado, tá? Então essas 3 partidas a gente vai ter a escalação: Bragantino e Bahia, Vitória, Cruzeiro, Fortaleza, Santos. Esses 3 a gente vai ter. A gente sabe que o jogo da rodada com o maior favorito é o Cruzeiro, pela fase que o Cruzeiro está, o vice-líder do campeonato, vai pegar uma vitória que a gente não imagina. Vamos falar sobre isso durante a semana. Não achamos que vai ser uma presa fácil para o Cruzeiro. Tende a vencer, mas vai ser ali, pelo jogo do Vitória, ser bem defensivo, bem retraído, como foi contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. A gente não imagina uma goleada do Cruzeiro, não, tá? Já vamos adiantar aqui, mas o Cruzeiro é uma arma forte para essa rodada, tá? A gente também acha que o Grêmio talvez pode ser um time ali com meio de campo e ataque interessante, o Vila Sante,
o Cristiano Oliveira, é algo que pode dar certo. O São Paulo não está muito bem, mas dentro de casa pega o Vasco, também está muito abaixo. O São Paulo, pela pausa que vai ter, pode contar com alguns reforços. É também ali um jogo que está bem equilibrado, mas quem sabe o São Paulo fazer valer o valor casa. Fortaleza e Santos, confronto bem aberto, tá, galera? Bem aberto. Tem um Pochettino que tá indo muito bem. O Santos tem o Barreal, tem o Rolais, pode pontuar, mas é um confronto tá em aberto. Assim como o Atlético Mineiro e Internacional, duas equipes que não passam tanta confiança assim, porém, pode acontecer muitos scouts nesse jogo, mas Cruzeiro e Vitória é o que a gente mais imagina. Aqui está trazendo os favoritos, né, segundo dados estatísticos, como vocês estão observando. Cruzeiro, favorito em relação ao Vitória. A gente acredita que é a favoritismo do Cruzeiro, mas pelo Vitória está bem defensivo, buscando muito mais se defender para depois contra-atacar e engessar o adversário. Pode ser ali um placar um pouco mais curto. São Paulo e Vasco, aí realmente São Paulo é favorito contra o Vasco dentro de casa. Bragantino é favorito contra o Bahia dentro de casa, mas o Bahia também pode ser ali um jogo onde o Bahia, pela pausa, pode gerar ali um pouquinho de dificuldade do Bragantino, mas o Bragantino deve vencer o Bahia e é o favorito também. Grêmio e Corinthians, a mesma coisa, o Corinthians não está jogando bem, está passando por uma crise ali, né, política dentro do clube. O Corinthians tem uma ideia de jogo fora de casa que joga muito retraído e não consegue ter seu padrão de jogo tão bem definido. E o Grêmio deve vencer jogando na sua arena. Então o Grêmio a gente acredita aqui também. Fortaleza e Santos, a gente não imagina esse favoritismo, tá? Em branco significa que a gente não acredita tanto. A gente acha que o Fortaleza pode vencer o Santos, mas as duas equipes estão muito mal, então a gente não indica que o Fortaleza tem uma disparidade tão grande neste confronto. Atlético Mineiro e Inter a gente acredita, mas nem tanto. Também a gente acha que está bem equilibrado, mas o Atlético Mineiro realmente leva ali uma certa vantagem por jogar dentro de casa, por jogar ali dentro dos seus domínios, no campo sintético. O Internacional vive uma fase muito ruim, com alguns desfalques importantes, então o Atlético Mineiro pode sim ser um time a surpreender nessa rodada do Cartola, beleza? Agora eu vou trazer para vocês aqui o campinho, para a gente trazer a nossa base para essa rodada 12. Se liga só no nosso time, a nossa base do que a gente vai propor para as próximas escalações ainda para essa rodada 12. Se liga só. Antes de trazer o nosso campinho, vamos aqui trazer para vocês os mais escalados até o momento para essa rodada 12. E dá para ver que há uma aposta muito grande no Cruzeiro nessa rodada. Cuidado! Vocês que a gente tem a dizer, cuidado no Cruzeiro. O mais escalado nesse momento é o Caio Jorge, e aí vai ser unânime, muito provavelmente, nessa rodada. O segundo mais escalado é o Matheus Pereira, segundo mais escalado para essa rodada, seguido, logo atrás, muito próximo de seu segundo, o Juninho Capixaba. E aí a gente tem o resto do time, com Cássio, Pedro Henrique, Arboleda, Kaique Bruno do Cruzeiro. O meio de campo tem Pochettino, o John, o Matheus Pereira, e o ataque tem o Luciano, o Hulk, o Caio Jorge, treinador é o Jardim do Cruzeiro. Esses são os mais escalados. Chama atenção aqui o Pochettino, surgindo como uma peça ali que vai ser ali uma das unanimidades nessa rodada, provavelmente pelo número, né, de escalações. A gente vai falar aqui sobre o Luciano, tá? Sobre o Luciano, uma dica que pode ser interessante. Vamos falar ainda mais durante a sequência da nossa saga da mitada, mas vamos falar uma ideia que pode ajudar a gente a montar um ataque forte e ter o Luciano ali como um coringa nessa rodada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês. Beleza? Agora a gente vai trazer, como eu trouxe, o nosso time. Uma base que a gente vai montar para você, cartoleiro, uma base para essa rodada, tá? Vamos começar trazendo aqui a nossa lateral. Para essa rodada não tem como deixar de fora o Juninho Capixaba. É um mito. Aqui a gente pode ver a pontuação dele. A pontuação mais baixa foram 2 pontos, mas de modo geral, a média dele é de 8 pontos. Joga dentro de casa. É um jogador que a gente tem que ficar ligado, tem que ser visado nessa rodada. O Juninho Capixaba é um jogador unânime. O Bahia pode fazer gol, mas o Juninho tem muito potencial de média básica, se apresenta na bola aérea ofensiva do time. É um jogador que a gente vai contar aqui, beleza? Treinador. Treinador tem algumas opções, né? Tem o Léo Jardim, mas a gente vai com o Cuca. A gente acredita que o Atlético Mineiro pode vencer o Nacional, que não tá bem. Então vamos aqui com o Cuca, 10 cartoletas, não é tão caro assim. Tem opções mais caras que o Cuca. Vamos com o Cuca aqui, 10 cartoletas também, tá? Vamos agora trazer uma peça do meio de campo. O meio de campo tem um Garro, não iria no Garro nessa rodada. Tem o Pochettino, tem o Vila Sante, tem o Rubens, o Scarpa, mas a gente vai colocar aqui como a nossa base o Matheus Pereira. Matheus Pereira que tem uma média também de 8 pontos, né? O Cruzeiro tá voando, ele entregou média básica na última rodada de 4,70, tá aqui numa pontuação 8, 9, aí fez 25, aí fez 3, 4, sempre entrega ali. Se o Cruzeiro fizer 1, 2 gols, o Matheus Pereira provavelmente pode estar envolvido nisso, então vai ser também uma das nossas peças
unânimes que vai estar na nossa base para essa rodada, por enquanto, já que muita coisa tem para acontecer, beleza? Vamos para o ataque. Caio Jorge, não tem muito o que fazer. Caio Jorge vai ser uma aposta para essa rodada, é o atacante do cartão. Olha isso aqui. 11, 18, 6, 8, 13, 17, aí fez 3, mas depois fez 13, 19 pontos. É o melhor atacante do cartão até aqui. E numa rodada com escassez de atacante, o Caio Jorge vai estar, sim, no nosso time. Beleza? Outro jogador que a gente vai apostar nessa rodada, vamos dar o braço a torcer aqui e vamos colocar o nosso time como a nossa base, por enquanto, é o Hulk. O Hulk também pega o Internacional, está muito frágil, pode ter o pênalti Internacional. Tem uma defesa que toda hora é modificada por lesões, laterais fortes, mas tirando o Vitor Gabriel, não tem ali outro zagueiro tão confiável assim, então o Hulk vai ser aí uma das nossas opções para essa rodada, tá, galera? Então é uma das nossas opções que pode surpreender. E aí, para a gente fechar nossa base, vamos trazer aqui um goleiro que pode ir bem nessa rodada, a gente vai colocar na base, é o Thiago Volpe. Tá aumentando a sua média de 4 pontos. Né? Nos últimos jogos, conseguiu entregar uma pontuação interessante, 9 pontos no penúltimo jogo. Na última rodada fez 11,50. O Corinthians deve ter ali algumas finalizações com o Garro, que chuta bastante, com o Memphis Depay. O Roberto não volta ainda, então a gente acha que o Volpe pode ser uma boa opção para a base nessa rodada, tá, galera? Para a zaga, tem o Pedro Henrique, no Rio Bragantino, que pode também ser uma boa opção. E tem ali o Arboleda, que é um jogador que entregou muita média básica no último jogo, fez 6 pontos, tem a média de 4,83. Tem também o Wagner Leonardo, que é muito forte no jogo. Eu não quis colocar o Wagner, mas também tem outras opções para nossa base dessa rodada 12, tá, galera? É uma base que a gente vai trazer aqui que pode ser realmente um divisor de águas para essa rodada 12, tá? Vamos trazer também bons e baratos, outras dicas, jogadores improváveis nos próximos vídeos na sequência, beleza? É isso, galera. Agradecendo mais uma vez aqui a audiência de vocês. Você que chegou firme, você que tá aqui com a gente desde o início, deixa seu like. Comenta aqui qual foi a sua pontuação nessa rodada 11. Comenta aqui se você fez a mesma quantidade de pontos que a gente, se você seguir a nossa dica. Comenta aqui e vamos juntos em busca dessa mitada na rodada 12. A saga começou, hein? Vai ter um tempo maior para o próximo jogo, vai ser apenas no próximo final de semana, mas a gente vai continuar trazendo para vocês vídeos bem completos para você mitar nessa rodada. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.